Eu tava com 15 anos, mas eu tava pesando, se eu não me engano, 26 quilos. Me colocaram na cama, me sedaram. No outro dia chegou, eu contei até no vídeo, eu contei, porque é uma cena muito marcante pra mim. E chegou a enfermeira com uma bandeja de café, uma bandejona de alumínio. Aí você tá deitado aqui, ó. Imagina aqui comigo. Eu acordei, vi a enfermeira. Quando você deita, seu pé fica eles ficam assim, seus pés, né? Aí eu olhei, meu pé tava um pra cá e o outro pra cá. Totalmente assim. Virado. Aí eu olhei, eu peguei com a minha mão, minha perna, coloquei assim, coloquei a outra, né, na borda da cama e fui levantar o tronco pra ficar sentado, igual eu tô aqui agora. Só que quando eu tirei a mão, eu caí pra trás. Nossa. Isso foi uma, duas, a enfermeira olhando, na terceira vez, ela ficou louca, ela saiu e eu fiquei caído. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um episódio. Episódio de número 35. Chegamos à marca de 35 episódios. E para brindar essa data especial, nada melhor do que bater um papo com um amigo, né? Já tinha um bom tempo que eu queria contar a história desse rapaz aqui, desse brother, mas eu estava esperando uma brecha dele. Porque a gente tem muita coisa boa para conversar. Como ele começou no empreendedorismo, um cara muito versátil. Mas também a gente tem um lado que faz parte da história dele, que é um pouco doloroso. E ele nos garantiu que hoje está aberto para qualquer pergunta. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Fábio Godoy. Prazer estar aqui com você. Você sabe que assim, tenho uma consideração enorme por você, né? Apesar de engraçado, interessante, né? Nossos pais se conhecem há muito tempo, mas a gente veio ter contato não tem tanto tempo assim, né? Foi o quê? 2000 Acho que foi 2009, não, foi mais, 2011. Por acho aí, que foi 2011. pra você ter ideia, assim, seus pais acompanharam a minha doença, sua mãe, né? Então, nós estamos falando de 1997, então a gente veio conhecer um tempão depois, mas eu me identifiquei com você, apesar de você ser um cara chato. Só às vezes, né, Fábio? Mas eu também sou. Mas assim, falando de cara chato, velho, eu acho que a gente, como se diz, os opostos, dizem que os opostos se atraem. Então, no vínculo de amizade, a gente não é oposto, não, a gente é muito parecido, os dois é muito chato. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito chato, cobra muito, às vezes muita gente não nos entende, porque a gente é meio do contra também, né, Fábio? Sempre, né? É um prazer. Se a galera tá indo pra direita, a gente tá indo pra esquerda, né? É um prazer ser do contra. E aí, se a galera tá indo pra esquerda, nós estamos indo pro centro. Então, normalmente, a gente desagrada muita gente. Mas teve um ponto em comum quando a gente se conheceu, né, Fábio? Que foi a nossa paixão, que é o empreendedorismo. Naquela época, você tava começando no empreendedorismo, né? Você tinha a sua profissão principal, sim. Que você começou como desenhista, sim. Depois design gráfico. Sim. Eu comecei a trabalhar já tarde um pouco, né, para a realidade do brasileiro, que a maioria dos brasileiros começa a trabalhar muito cedo, né, porque não tem estrutura familiar. Mas pelo fato de eu ter ficado doente e as minhas únicas alternativas de trabalho terem sido trabalhos assim, não podia fazer trabalho manual nem pesado, então eu tive que estudar primeiro para depois começar, né? Então fiz curso técnico, comecei a trabalhar em 2002. Então, de 2002 até 2012, eu trabalhei de carteira assinada. Eu fui CLT mesmo, e a partir de 2012 que eu inventei de tentar navegar em mares mais turvos, né? Mas antes de você começar a trabalhar, você já tinha se descobrido profissionalmente? Já tinha alguma coisa que você desenvolvia em casa? Eu sempre fui desenhista, desde pequeno, desde criança. Os meus amigos estavam na rua jogando bola e eu preferia ficar em casa desenhando. Até mesmo pelo meu perfil, eu sou muito introspectivo, né? Vocês pegam muito no meu pé, que eu não vou na casa de ninguém, que eu não saio com ninguém. Mas isso não é de agora, eu sempre fui assim. Você não me convida pra ir na sua casa, né? Eu não convido ninguém, parte, principalmente parente. Mas assim, em casa, eu sempre, o meu prazer foi estar ali com minha caneta e meu lápis, né? E qual que era o problema? Minha família era nômade. Meu pai era motorista de ônibus, aí de repente ele se filiava a uma empresa que estava lá no sul, a gente tinha que ir para lá. Cara, eu já morei em Porangatu, em Goiânia, em 500 lugares, Anápolis, Brasília,
Não, eu não sei então contar. você já era introvertido e não tinha nem tempo para fazer amizade, né? Começava a fazer amizade. Não tinha. Então minha vida era desenhar. De certa forma, eu estava estudando, né? Então desde criança eu sempre estudei. Eu não imaginava que o meu prazer futuramente seria uma fonte de renda. Então o que me restou? Quando eu fiquei doente, então aí que eu desenhei mais, porque eu não andava. Eu não andava, então minha tarefa era o quê? Ficar ali desenhando. Era o dia inteiro desenhando e às vezes fazendo umas maquetezinhas, que pegava papel, recortava, fazia os cálculos, fazia maquete de carro, avião, eu sempre gostei disso. A criação, no fundo, ela sempre teve na minha veia, né? Só que qual que era o meu problema? Como é que transforma um hobby, uma paixão, em retorno financeiro? Eu apanhei muito. Que como todo mundo, né, que apanha muito. E você tinha um agravante a mais, né? Uhum. Porque você, por conta da doença, do tratamento, você não poderia trabalhar como as pessoas normais naquela época, né? Então, assim, eu vim recuperar, pra você ter ideia. Eu vim engrossar a voz, nascer cabelo no sovaco, eu tinha 19 anos, cara. Eu tenho, pra você entender, eu não sou, minha altura é mediana, tenho o quê? 1,83, mas eu com 16 anos eu tinha 1,50 e pouco. Então, eu desenvolvi tarde por causa da doença. Então, tudo isso culmina em tudo que você vai fazer, né? Desde os estudos até a questão, inclusive no vídeo que eu postei, que você viu, eu não conseguia pensar muito na minha vida como ela seria daqui 2, 3 anos. Então, profissionalmente, se você não trabalhar nisso, você não tem como fazer um planejamento, né? Eu não fiz planejamento, eu comecei com aquilo que dava. Com quantos anos que você descobriu a doença, Fábio? Na verdade, eu tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. Você imagina, 14 anos a gente tá pensando na vida, o que vai fazer, você descobre uma doença que mata ali todo o seu plano, tudo que você pensa pra vida ali. Só que assim, cara, minha vida, na verdade, não tem uma fase da minha vida que eu olho pro meu passado e eu sinta saudade. Porque eu lembro que desde criança eu sofri muito com o pai alcoólatra. Eu não tinha prazer de brincar com um amigo no recreio. Então esse meu lado introvertido, ele já começa aí. Porque eu não sabia se eu ia chegar lá em casa e meu pai tinha matado minha mãe. Ela agressão doméstica em casa o tempo todo. Eu já vi cenas, assim, que dói muito, porque eu sempre amei muito meu pai. Eu respeitei muito meu pai em vida, né? Então, mas esse lado sempre me deixou introvertido também. Então, assim, eu não tinha muita perspectiva de vida. Das parentelas nossas, né, tanto do lado paterno quanto materno, a minha família era uma das mais sofridas. Era sempre o problema, era em cima da gente. E você conseguiu perdoar seu pai, Fábio? Cara, não tinha como. O perdão é alguma coisa que você libera que tá te machucando, né? Mas nunca me machucou. Meu pai prejudicou mais ele mesmo, né? Então, tô falando, assim, de uma história que não me dói falar sobre ela. Porque, por mais que tivesse situação, era agressão de ambas as partes, né? Minha mãe agredia muito, meu pai. E eu tô falando da realidade muito brasileira. Muita gente que viveu, quem mais velho, antigamente isso era muito comum, a violência doméstica, né? Hoje você tem muito recurso, mas antes não. Fábio, mas quando você descobriu a doença, antes de descobrir, quais foram os sintomas? O que você começou a sentir de diferente? Então, eu estudava no Ministro Nasser, na Vila Nova, e eu ia de ônibus, né? A gente morava no Jardim Guanabara. 1900, nossa cidade maravilhosa. Guanabara é show. Cada capital tem um setor que é considerado uma cidade, né? Aqui nós temos o privilégio de ter o Guanabara City. Teve um vereador que você trouxe aqui que queria até emancipar, né, o Guanabara. Ele queria. Mas enfim, assim, então eu ia para a escola, então, muitas vezes você pegava aquele ônibus lotado, né? Antigamente todo mundo dependia de ônibus. Aí, no caminho, eu já sentia muita fraqueza a ponto de eu não saber se eu ia conseguir chegar em pé até o destino, né? Num percurso que é de 7 km. Então, eu já estava muito amarelo. Aí, qual que é o problema, né? Você começou a sentir isso dos 13 para os 14. Sim. Aí, o Fábio tá com problema. Aí, eu tinha um caroço. Eu acho que era desse lado aqui, ó. Esse caroço, ele não diminuiu. Ficou parecendo tipo uma cachumba. Me levou no médico. Aí eu tinha alguns gânglios além aqui também. O médico me olhou, me examinou. Olhou, não, esse menino tá com verme. Me prescreveu alguns vermífugos e me mandou para casa. Antigamente tinha muito disso, né? Qualquer coisa estava com verme. Isso foi na Santa Casa de Misericórdia. Aí
fui pra casa, tomei os vermífugos. E daí a pouco eu comecei a sentir muitas dores nas costas, dores no abdômen. Cara, muita dor. Você não tem noção. Tinha noites que eu passava a noite inteira urrando. E aí nessa de procurar consulta, não achava, né? Foi programar para não sei quando. E aí eu tomei os vermífugos. Daí a pouco eu sentia que, por exemplo, eu gostava muito de jogar bola. Eu jogava bola todos os dias com meus amigos. Era a realidade, né? De periferia. E daí a pouco eu sentia que eu ia pisar no chão e me dava choque nas costas. E aí, aquelas dores intensas de passar a madrugada chorando, gritando de dor, já começou a diminuir. Mas diminuir porque não era um sinal bom. Porque o tumor já estava tomando conta da minha coluna. Ao invés de dor, eu já estava sentindo dormência. Meu abdômen começou a ficar dormente. As minhas pernas eu já não conseguia correr mais. Né? Eu já não tinha aquela mobilidade. Alguma coisa muito grave estava acontecendo. E aí foi quando entrou a história de eu ir na Santa Casa de Misericórdia novamente. Conseguiu uma mulher, eu não lembro quem, mas minha mãe tem uma memória fantástica. Eu não tenho. Alguém conseguiu uma consulta lá pra gente. Eu fui pra Santa Casa de Misericórdia em 97, já tava com 14. Aí me colocaram lá pra examinar. Eu lembro como se fosse hoje. Deitaram eu numa maca. O médico pegou uma caneta Bic. Aí ele pegava assim, eu vou te examinar aqui. Você vai fechar o olho, você vai me dizer se eu tô passando a tampa ou a ponta da caneta. E foi descendo. Só que quando chegava da minha última costela pra baixo, eu não sentia nada. Eu falei, doutor, não tô sentindo nada. Ele falou, você não tá sentindo se é a ponta ou... Não, eu não estou sentindo nada, nem você me tocando. Ele me colocou pra caminhar em linha reta, eu não consegui caminhar. Eu não consegui fazer aquela linha reta. Aí ele ficou desesperado. Eu olhei, a gente viu no olho dele, falei assim, menino, tem que ser internado agora. E ali, imagina, eu já estava muito debilitado, já estava muito então, anêmico. Você não fazia ideia do que você tinha? Ninguém fazia ideia de nada. Todo mundo desesperado, meu pai motorista de ônibus, estava todo mundo desesperado. E aí me internaram na Santa Casa, na segunda-feira. Fui para enfermaria, não era hospital particular, fui enfermaria, você fica internado com um monte de gente, com um monte de tipo de doença. Cara, foi a cena mais... Assim, é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Eu lembro que me levaram. Aí eu cheguei lá sozinho, minha mãe foi embora. Fiquei lá com essas pessoas com um monte de doença. Fui internado na segunda-feira. Quando foi na terça-feira à noite, eu fui levantar para tomar banho. Eu apoiei assim no maço de soro para mim chegar no banheiro, que eu tava com muita dificuldade para andar. Só que quando eu cheguei no banheiro, eu fui soltar o mastro para segurar na pia, eu caí no chão. No que eu caí com as pernas abertas e não consegui levantar mais. Eu lembro de que gritei socorro, socorro, socorro. Vieram as enfermeiras, me colocaram na cama. Eu estava muito leve. Eu estava com 15 anos, eu estava pesando, se eu não me engano, 26 quilos. Me colocaram na cama, me sedaram. No outro dia chegou, eu contei até no vídeo, porque é uma cena muito marcante para mim. Chegou a enfermeira com uma bandeja de café, uma bandejona de alumínio. Aí você tá deitado aqui, ó. Imagina aqui comigo. Eu acordei, vi a enfermeira. Quando você deita, seu pé fica eles ficam assim, seus pés, né? Aí eu olhei, meu pé tava um pra cá e o outro pra cá. Totalmente assim. Virado. Aí eu olhei, eu peguei com a minha mão, minha perna, coloquei assim, coloquei a outra, né? Na borda da cama. E fui levantar o tronco pra ficar sentado, igual eu tô aqui agora. Só que quando eu tirei a mão, eu caí pra trás. Nossa. Isso foi 1, 2, a enfermeira olhando. Na terceira vez, ela ficou louca. Ela saiu e eu fiquei caído. Vieram todos os médicos que tinha na Santa Casa de Misericórdia naquele dia. Foi mais ou menos uns 11. Sabe aquela cena de filme que você acorda com um monte de médico? Eu tava vendo aquilo na minha vida. Eu não sentia mais nada da cintura pra baixo. Aí foi um desespero todo, ligaram pra minha mãe, isso não era quarta-feira, né? Minha mãe chegou no hospital. E o que você pensou naquele momento, Fábio? Que não você sei. sentiu nada nas suas pernas? Desespero. Eu sabia que eu tava morrendo, né? Eu já tinha dificuldade, pra você ter ideia, de pegar uma xícara dessa com a mão, porque eu sentia que tava muito fraco, eu não sabia se era o que era que tava causando isso em mim, se era meningite, eu não sabia, ninguém sabia. Não tinha ideia do que era câncer, nunca teve um caso na família, eu fui o primeiro.
Aí... Então não tinha nem suspeita, Não, porque não tinha nada na família. Não, nem médico fui examinado direito, né? Eu não fui examinado direito. E aí quando chamou minha mãe e minha irmã, foi a cena que me marcou, porque minha mãe e minha irmã chegaram, falaram assim, Fábio, você tá exercitando? Você tá só deitado nessa maca? Eu falei, mãe, eu não sinto nada, eu não sentia minhas pernas. Cara, todo mundo ficou chorando ali. A gente ficou desesperado. Aí eu lembro de uma cena muito forte no outro dia de manhã. Minha mãe já estava comigo, me levaram para um hospital aqui, que eram poucos, que fazia ressonância magnética. Fiz ressonância magnética. Aí daí a pouco eu fui fazer a minha primeira recolher líquido da medula. Normalmente a pessoa quando colhe líquido da medula, ela tira da parte de trás. Mas o primeiro, eu não sei porquê, tirou do externo aqui. Ó. Anestesia não pega em um osso. Nossa, deve ter sentido uma dor, Você hein? não tem noção. Até hoje eu tenho agonia só de pegar aqui. Esse colar aqui que minha mulher me deu, ele me incomoda um pouco, porque ele pega aqui nessa região, que é a dor, uma das dores mais estranhas que eu senti na vida. É uma agulha grossa que ela tem que penetrar dentro do osso. O cara pegou, bateu o martelo assim, ó. Torceu Isso e puxou. vendo tudo. Vendo tudo. E aí, mas esses exames culminaram no quê? No diagnóstico, né? E a partir daí eu fui transferido para a oncológica de Goiânia, da Santa Casa, e o médico me chamou minha mãe, me colocou já dentro de um quarto, estava com o Ricardo, né, um rapaz também que estava com câncer, mas o dele era leucemia. E aí deu o diagnóstico para minha mãe, falou assim, olha, o doutor Levi, ele disse, eu tenho mais de 30 anos de experiência oncológica, ele já era um médico já de idade, certa idade, eu tratei 3 casos, como o do seu filho, mas nenhum deles era tão grave quanto o dele. Nesse estágio eu nunca tratei. 2 faleceram, 1 sobreviveu. O seu filho tem algumas semanas de vida. Ela falou isso pra sua mãe. Não tem como fazer cirurgia, porque imagina, só na coluna eram 5 tumores. Aí a ressonância magnética abriu o leque. Tinha no abdômen, tinha na axila, tinha no pâncreas, tinha na virilha, tinha no pescoço. Meu corpo estava tomado. Só na coluna da D4, eu tenho um exame aqui até hoje, ó, da D4 até a D11, estava tomado de 5 tumores que tinha infiltração óssea. Não tem como fazer cirurgia num caso desse. Não tem como fazer radioterapia, que radioterapia também é tratamento localizado. Então o que tinha que fazer era quimioterapia. Vamos tentar o tratamento para seu filho ver a reação do seu filho. Mas eles não deram garantia, pelo contrário, disseram, seu filho tem algumas semanas de vida. E aí eu fui, já dentro do hospital, comecei a ser velado vivo. As pessoas iam... Teve uma prima minha que estava grávida, ela entrou no hospital. 7 metros, as pessoas estavam indo lá despedir de você. Ela entrou no hospital, ela me viu e ela saiu para ganhar o bebê, porque viu quase que um cadáver ali, um semi-cadáver. Eu tava numa situação... Porque o câncer... E nisso você começou a perder peso rápido também, né? Que normalmente rápido. A pessoa perde peso muito rápido. Daquele intervalo que eu te contei agora, do verme, até essa situação que eu tô te contando agora, foram 4 meses. Então, foi muito rápido, muito avassalador, né? Então, não tinha muito o que fazer. Ele estava progredindo muito rapidamente. E aí, lá dentro já da Santa Casa, eu já comecei, tomei algo... Se eu não me engano, foi um ciclo, que são 2 doses. Né? Às vezes alguma coisa some da memória, porque eu tô falando de 1997, né? Mas foi assim, aí eu tomei ali e aí me mandaram para casa, eu não tinha muito o que fazer, né? Eu tinha que tomar algumas vitaminas, algumas coisas, e eu fui para casa. E desde o dia que descobriu até esse 4º mês, as dores foram só aumentando? Até o momento da dormência. Depois que ficou dormente, eu não senti mais nada. Quando eu digo que eu não senti mais nada, é porque eu não sentia nem dor e nem nada. Imagine você tá com um monte de tumor dessa região aqui para baixo, que é onde dói, né? Que é tumor. Às vezes, se ele tiver numa região aqui ou aqui, ele não vai doer. Por mais que ele seja maligno. Mas se tá numa região igual essa daqui, que tava, né, no meu abdômen, na coluna, parou de doer por quê? Porque afetou os nervos. Então, a partir daí, eu não senti mais nada, inclusive dor. Porque parou os nervos, não funcionava nada, você não sentia. A ponto de, por exemplo, se eu tinha alguma necessidade fisiológica, fazer xixi ou número 2, eu fazia na roupa. Às vezes eu sentia que ia sair, mas eu não conseguia segurar. Então o diagnóstico para mim era o quê? Era colchão d'água, fralda plástica e cadeira de roda. Por quê? O colchão d'água é por quê? Imagina, igual eu te contei a história, fica com os pés. Você já deparou com uma pessoa que há muito tempo ela está nessa paraplegia total? Porque tem gente que ela tem uma paraplegia, mas ela tem sustentação na bacia. Ela consegue deixar o pé levantado. Mas, se você...
olhar quem tem uma paraplegia completa, que é a que eu tinha, ela não tem nada disso. Então, tem muita gente, às vezes, você vê de cadeira de roda, que ela tá amarrada, né? É porque não tem essa sustentação. Então, era o meu caso. Então, pessoas assim, você tem que deixar uma fralda plástica, porque faz necessidade fisiológica na roupa. E esse era o meu caso. Minha mãe dava banho em mim igual uma criança. E quem chegou e contou pra você, Fábio, que você tava com câncer? Minha mãe não me contou nada, ninguém me contou nada. Só que essa altura do campeonato eu já sabia. Você já desconfiava? Porque eu tava numa ala que todo mundo falava de câncer. Então eu já tinha uma consciência que ali era exclusivamente câncer. Minha mãe hesitou muito em me contar. Né? Quando o médico contou pra minha mãe que eu tinha algumas semanas de vida, minha mãe foi pro banheiro chorar. Minha mãe ficou 12 dias no hospital sem comer nada. Minha mãe emagreceu assim. Cara, ela sofreu muito mais que eu, né? Me acompanhou assim. E aí, dessa história desse diagnóstico, a me liberar para casa, foi muito mais em função disso, né? O médico dizia, só tem uma alternativa, então a gente vai fazer o ciclo e você vai para casa. E aí, no que eu fui para casa, era um acontecimento. Tô falando da mesma época o Leandro morreu que ano? 97 ou foi 96? Acho que foi 98, foi na época da Copa do Mundo, foi 98. Por aí. Então, um tumor, então, diagnóstico de câncer naquela época era atestado de óbito. Era. Você vê, o Leandro, com todo o dinheiro que tinha, ele morreu muito rápido. Eu lembro que eu vi uma matéria no jornal, uma jogadora de vôlei na época, hoje, às vezes você digitar no Google aí, você consegue encontrar alguma coisa, que ela tinha um tumor desse mesmo tipo que o meu, ela tinha um tumor de 1 centímetro da coluna, ela tinha 10% de chance de cura e 1% de chance de voltar a praticar esporte. E eu vi aquilo, eu entendi a dimensão da gravidade que era, apesar de minha mãe não ter dito nada. Um dia ela veio já na minha casa, sentado na minha cama, me contar. Eu coloquei a mão na perna dela e falei, não pode ficar tranquilo que eu sei o que eu tenho. Né? Eu tinha uma paz dentro de mim que eu não sei te explicar. E com quanto tempo que você começou a fazer a quimio? Foi dentro do hospital, eu já tomei um ciclo. Eu estava previsto para mim 10. Eram 10 ciclos. Cada ciclo era 2 sessões. Porque tem remédios diferentes, né? Só que a quimio, para mim, ela fazia muito mal. Logo na primeira, eu já, como tinha que ser muito forte, caía até meus cílios. Tem gente que pensa que o cabelo cai por causa do câncer. Câncer não derruba cabelo de ninguém. É a quimioterapia. Porque ela é cega. Ela combate todas as células. Ela mata todas as células, de crescimento rápido, né? Então, o que você tem de crescimento rápido no seu corpo? Principalmente pelo. Então, ela vai inibir o crescimento do pelo e cai o cílio, caiu tudo. Eu fiquei extremamente carequinha lá. Fábio, e nesse período, você se sentindo imóvel, com a doença em estágio terminal, o diagnóstico era que você ia viver poucas semanas, poucos meses, o que você pensava, o que passava pela sua cabeça? Você tinha fé, acreditava que pudesse passar por isso? O que você pensava nesse período? Então, a gente é muito o meio que a gente vive, né? Eu fui criado com um pai que, apesar de ser evangélico, ele não frequentava igreja, ele era desviado, a gente usa essa linguagem, né? Para quem está nos assistindo que não professa essa mesma religião, desviado é aquela pessoa que saiu da igreja e deixou de seguir. Esse é o desviado. Então meu pai era, né? E minha mãe era católica. Minha mãe odiava crente, minha mãe não queria saber de crente. Nessa época sua mãe não era evangélica? Minha mãe foi criada num lar católico, ela via meu pai, pô. Testemunho de vida que meu pai dava. Porque seu pai saía. Mas nessa época meu pai nem ia também não. Meu pai não ia, não. Meu pai passou muitos anos assim, só na farra mesmo. Aí, então, eu fui criado nesse meio. Eu te ouvia falar de Deus, de Jesus e tal. Mas o que eu tinha era muito mais a pureza dentro de mim. Né? De uma criança, a pureza dentro de mim que eu sabia que desde pequeno, que existia um Deus, que poderia... Mas aí, a partir daí, o que eu comecei? Até no hospital, já eram muitos evangélicos me visitando. Porque se tem um trabalho que a igreja evangélica faz bonito, é esse. Né? Desse, principalmente em hospitais, em pessoas em situações de droga, né? A igreja evangélica, ela abraça enquanto muito. A sociedade cancela, ela te apaga, a igreja fala o seguinte, quando não presta pra ninguém, vem pra cá que eu vou cuidar. Então eu fui extremamente acolhido por eles, né? Fazer cultos familiares na minha casa todo dia, e tudo isso vai alimentando esperança, né? Então, assim, eu tava nessa situação. Poucos dias de vida, o câncer, paraplégico, sem sentir nada e sem prognóstico médico positivo.
Mas eu tinha pessoas que estavam ali, né, me visitando e alimentando a gente. Só que qual que era o problema? A gente era muito pobre. Eu morava num barracão no fundo de uma casa. Assim. Eu tinha um pé de manga. Uma vez os irmãos estavam fazendo culto lá em casa, Josimar, deu uma rajada de vento, a manga caiu, quebrou a telha e caiu lá no meio da sala. E aquela eternite fininha. Mas era assim, aquela situação muito simples. Só que, respondendo o que você me perguntou, como é que eu me sentia com tudo isso? Eu não sei te explicar, mas eu tinha uma paz e, no fundo, uma esperança tão grande que eu sairia daquela situação que, sinceramente, eu não sei te explicar. Eu não sou um cara que sonha. Nem antes disso eu não me lembro, nem depois. Sonhar dormindo mesmo. Uhum. Todo mundo tem sonhando, né? Só porque eu sou um cara que eu acordei, eu apago tudo que eu sonhei. Eu nem lembro. Todo mundo sonha todo dia, mas eu não lembro. Só que nessa época eu sonhava todo dia que eu estava andando e correndo. Todo dia alguma coisa falava comigo. Andando e correndo. Né? Eu pegando nas coisas, correndo com os meus amigos na rua, eu sonhava todos os dias. Então alguma coisa já falava comigo. Né? E os cultos alimentavam, só que assim, ao mesmo tempo, tinha gente que tirava a gente de realidade. Um dia, pra você ter ideia, foi um pastor lá, fez um culto, disse pra minha mãe assim, pro meu pai, o seu pai é desviado, vocês não são na igreja, e ele deu um testemunho de, filho de um pastor, amigo meu, teve um tumor aqui no olho, esse tumor espalhou pelo corpo e ele faleceu. Isso falando tudo na sua frente? Na minha frente, falei assim, filho de pastor. Como que se dissesse, quanto mais eu, né, que era filho de desviado. Aí virou pra minha mãe e falou assim, mãe, é melhor Deus levar ele agora, daqui amanhã depois ele virar um traficante. Na sua frente? Sim. Ou virar um traficante, ou virar um bandido. É melhor Deus levar ele agora, né? Mas assim, todos os tipos de pessoas visitavam a gente, né? Pra colocar pra cima e pra baixo. Teve uma mulher que gerou, falou assim, nossa, tadinho, tão amarelo, né? Nossa, graças a Deus cuida do meu filho, ele não tá assim. Nossa. Né? Então, aparece de tudo, né, Fábio? Aparece aquelas pessoas que são acolhedoras, mas aparece aquelas sem noção nenhuma, né? Sim, tinha muita gente que ia lá por curiosidade, né? Só porque uma coisa era, todo mundo que chegava lá, eu tava sorridente, perguntava como é que você tá, eu tô bem. Porque no fundo, como eu não sentia dor, porque eu não sentia nada, né? Eu não sentia nem dor, e acaba que eu tava bem, sim, né? Eu não deixei, pra você ter ideia, eu não deixei minha mãe comprar nem colchão d'água, nem cadeira de roda, nada. Eu não deixei. Se quiser, você vai me carregar. Os meus amigos que iam me visitar, me carregavam no colo para colocar no sofá quando eu estava na cama, para colocar uma música para me ouvir, um hino, alguma coisa, sabe? Mas carregando no colo. Se fosse me levar para o hospital, os irmãos que me levavam. Como eu disse, eu fui muito acolhido pela igreja evangélica. Irmão Pedro Rocha, eu tenho muita gratidão por ele. Seu tio. O que seu tio fez por mim, mano, eu podia tentar pagar o resto da minha vida que eu não consigo. Sebastião Diniz. Você sempre tem alguns, igual os outros que você citou, mas você sempre tem pessoas que... A Mansilma, o Galvão, o falecido Galvão. Ensinando, acompanhando. O Galvão jejuava por mim de cair no chão, cara. Entendeu? Então foram pessoas que nunca tiveram nada a ver comigo, que sentiram a minha dor e pagaram um preço por alguém que eles nem conhecem. Né? A irmã Silma. Pô, a irmã Silma levava fruta pra mim, pastor Jefferson, cara. E eu tenho uma dívida enorme por ele, pela família dele. A gente, a irmã Cleusa chegava lá com fruta pra mim comer. Minha família não tinha condição, Jesus. Ou seja, a igreja passou a ser seu centro de apoio. Exatamente. Irmãos, assim, fazendo culto, me ensinando. O irmão Sebastião Diniz levava quadro pra me mostrar, falar de escatologia bíblica. Ele ensinava um monte de coisa. Às vezes ele nem lembra tudo isso que ele fez, né? Mas ele fez muito por mim. E quando você começou a entender que era bom servir a Deus, começou a acreditar, começou a tomar a decisão de se tornar um cristão? Bom, ali nosso foco era o quê? Era a cura. Né? Então, de alguma forma, o que as pessoas respiravam ali era um milagre. O que eu não... Desde dessa época, o que eu não queria era ilusão. Né? Eu não me permitia ser iludido. Teve algumas situações que eu passei, gente orando por mim e profetizando de tudo quanto é forma que você imaginar. Desde coisas verdadeiras a coisas falsas. E ali, de certa forma, foi criando um filtro dentro de mim. Mas
Aí as coisas no médico eram assim, toda semana você tinha que voltar no médico, né? Ou quimioterapia, você tem que voltar, você faz os exames pré, você vai saber se você pode tomar o sangue, exame de sangue completo e tal, faz o hemograma, e daqui a pouco você vai lá e toma um ciclo. Só que todas as vezes que eu tomava esse ciclo de quimioterapia e repetia exame, a notícia era sempre ruim. Aí exame de imagem você não pode ficar fazendo muito, né? Mas eu fazia periodicamente, aí nunca tinha uma notícia boa. Aí a notícia boa estava onde? Na igreja, na fé. Na fé. E até então você continuava, não tinha notícia boa e o corpo também não continuava a não ter nenhuma reação. Eu lembro que eu tomei alguns ciclos, né? Dos 5 ciclos que eu tomei, melhorei algumas coisas, mas assim, as notícias ruins eram sempre melhores. O tumor estagnou, né? Mas eu continuava com muito gânglios, né? Eu não tinha muitos nódulos no corpo. E não avançou do jeito que os médicos pensavam. Aí vamos pensar aqui. Encerrei os 5 ciclos. O último eu lembro que foi com muita dificuldade. Eu tomava, acho que é Granloquine, para poder aumentar a imunidade, a questão de glóbulos brancos e tal. Porque eu estava numa situação que quando eu cheguei lá, eu já tinha que fazer transfusão de sangue, um monte de coisa, que a anemia também era profunda. Cara, numa situação deplorável. Aí, você tomar quimioterapia nessa situação, a chance de dar errado é muito grande. Porque você já tá fraco. Já tá muito fraco. Então, o quinto eu tomei muito na marra. Aí a médica chegou e falou assim, vamos ter que interromper. Fábio, mas falando de amigo e falando de parceiro, a gente tem que deixar um recado aqui de boas amizades que você fez ao longo do tempo. E eu também peguei esse gancho aí, porque esse cara é um cara excepcional, que é o Wagner, o proprietário do Empório Celeiro, que fica na nossa região, na nossa cidade do Guanabara. Então, quem mora na região, que quiser um delivery, ele entrega na sua casa. Se você quiser ir lá fazer a sua compra, você tem frios, frutas, legumes, você tem a carne filetada na hora, aquele atendimento personalizado. Você pode também entrar na rede social dele, que a gente vai deixar aqui na descrição. Você pode fazer um pedido pelo WhatsApp. Principalmente o pessoal que mora nos condomínios próximos, que quer um delivery, quer uma entrega no final de semana. Eu estava até conversando com ele esses dias, Fábio, comentando que você viria aqui, e ele falando o jeito que ele trata o cliente, que às vezes o funcionário dele fala assim, mas fulano de tal pediu aqui só uma cabeça de alho. Aí ele olha e fala assim, nossa, esse aqui é um cliente que me compra X por mês, leva a cabeça de alho para ele. Então, atendimento personalizado na nossa região, Empório Celeiro. Um grande abraço pro nosso amigo Wagner. É isso aí. Então, nessa fase aí, Fábio, que dando continuidade ao que você estava dizendo, o corpo fraco, já muito... Você conseguia alimentar normalmente? Então, para princípio era sopa, né? Mas qual que era o problema? Quando eu tomava quimioterapia, me fazia extremamente mal. Eu ficava dias sem comer. Eu já cheguei a vomitar 12 vezes numa noite só. Era só a bile, né, que saía. Não saía comida nem nada. Mas a quimioterapia ela me inchou. Eu inchei bastante, né? Que ela tem diversas reações. E uma delas foi o inchaço. Eu inchei, prendeu líquido demais. Mas eu conseguia comer a comida da minha mãe. Mas assim, na época de quimioterapia eu sofria muito. Não comia quase nada. Aí era aquele negócio. Você inchava e emagrecia muito na época de quimioterapia, mas sempre eu era muito pequeno, muito magro, né? Nessa situação aí. A gente não tinha nem câmera para tirar foto. Se eu brincar, eu tenho 2 ou 3 fotos aí que a gente tem que garimpar para ver se acha. Mas enfim, aí chegou. Vamos lá. Chegou ao fim do ciclo, aquele último que eu tomei. Na minha casa, naquela situação, quando um dia eu estava sentado lá fora, meu irmão chegou e falou, cara, como é que esse tanto de gente que entra na sua casa e sai e nunca acontece nada? Você sempre tá nessa situação? Você nunca... Minha mãe me levava. Chegou e falou isso pra você? Sim, me levou. Minha mãe me levava, colocava no banco sentar lá fora, né, pra ver rua e tal. E aquilo era um acontecimento, né? No dia que eu cheguei do hospital, quando eu desci na rua de ambulância, os vizinhos todos saíram lá fora para ver, tal. Então todo mundo acompanhou muito a minha história ali. Tem muita gente que me acompanha ainda hoje que sabe disso, que viveu isso ocularmente. Aí tudo assim, né? Parece que era
para chegar nas últimas consequências, aí então o médico chegou e disse, olha, para continuar o tratamento, tem que fazer transplante de medula, né, para poder restabelecer a saúde, né, da minha medula para tomar a quimioterapia. Tinha um trocentos pedidos de exame para você procurar algum doador, tinha que fazer um monte de coisa. Aí nessa hora já estava tudo parado, né, não tinha que fazer nada. Mas a minha doença parou de avançar. Ela não avançava mais. E eu comecei a sentir melhoras gradativas. Daí a pouco, eu lembro que um dia seu tio, Sebastião Diniz, chegou lá em casa. Ele levou o irmão Elísio. Você lembra dele? Lembro. Era um homem de fé. Ele não tinha, parecido com seu pai, ele não dava conta de ficar o tempo todo na igreja, saía, voltava, mas quando estava, era um cara de fé. Josmar, quando ele chegou lá em casa, eu já tinha sentido um negócio diferente. Já tinha, cara. Pra você ter ideia, gente que levou minha mãe e meu pai a pegar um carro emprestado para me levar lá em Teresópolis de Goiás, pra uma mulher tirar a víscera de galinha das minhas costas e dizer que era meu câncer. Minha mãe falou assim, não precisa dele fazer o tratamento mais não, porque ele tá curado, ele só não anda aqui agora, precisa fazer fisioterapia. Saiu de lá, minha mãe falou assim, o que você sentiu, Fábio? Eu falei, nada, eu não senti nada. Você não sentiu que você foi curado? Eu falei, não. Pouco tempo depois a mulher foi presa, então eu não me permitia ser enganado. Mas quando ele foi lá, o irmão Elísio, eu senti um negócio diferente. Aí ele orou por mim, Deus usou ele para falar algumas coisas lá comigo. Cara, aquilo me marcou demais. Só porque não foi aquela oração, levanta e anda, aquele negócio. Ele foi embora com seu tio. Só que ali eu senti uma coisa tão forte dentro de mim que eu consegui mexer, consegui sentir uma força. E eu peguei e falei, mãe, vem cá. Chamei minha mãe e minha irmã, estavam lá. Acho que meu pai não estava naquele dia, não. Peguei no ombro delas e comecei a andar. Depois dessa oração? Com muita dificuldade. Eu quase não sentia minha perna. Aí eu comecei a andar e, cara, cada passo foi uma lágrima, né? Foi uma lágrima. Antes de chegar nesse ponto aí, Fábio, da cura, que várias pessoas oraram por você, mas você sentiu que uma foi a que teve mais fé, porque a cura precisa de fé. Antes disso, você chegou em algum momento a questionar Deus por que isso existia com você? Por que você tinha essa doença? Nunca passou isso pela sua cabeça? Não, pra você ter ideia, eu orei pedindo cura pra Deus uma vez só. Uma vez? Só uma. Eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para fazer o que o Senhor quiser. Eu tô falando de uma criança de 15 anos de idade. Se o Senhor quiser me curar, me cura. Eu vou te pedir só essa vez. Me cure. Não vou te pedir mais. Eu orei uma vez, desse jeito que eu estou te falando aqui agora. E eu não falei mais sobre isso com Deus. Então, mas você era forte, hein, Fábio? Porque eu só sentia... Você não murmurava, você não reclamava, nunca você reclamei, ficava pedindo todos os dias? Não. Ah, como é que você tá? Eu tô bem. Nunca reclamei, nunca questionei, por que Deus colocou isso na minha vida? Não. Todo mundo falava, poxa, por que não foi alguém que tá fazendo mal pros outros, sei o quê? Cara, não sei. Depois que passou isso, eu passei a fazer mal pros outros. E como é que era a família? Conseguia ser forte ou de vez em quando desabava na sua frente? Minha mãe, assim, ela teve perto de entregar os pontos. Meu pai também. Meu pai aí, nessa época, ele foi pra igreja, né? Ele orava, inclusive foi na época lá com o pastor Rafael, né? O pastor Rafael fez muito culto, sua mãe fez muito culto lá em casa. Foi na época que você conheceu meus pais? Sim. Seu pai, eu lembro dele tocar violão lá. Seu pai deu um apoio moral muito grande pro meu pai. Ou seja, foram vários grupos de orações de comunidades religiosas diferentes. Exatamente. Sempre, assim, levando, né, a palavra de fé. Eu sou grato a todo mundo, porque a gente tem a tendência hoje, principalmente, de bater muito, né, na igreja evangélica por causa da questão que envolve política, muita coisa. Mas as pessoas simples dos bairros e das periferias, elas são muito importantes na vida de quem... Sabe o que eu achei mais engraçado? Que você está contando relatos. Eu nunca tinha ouvido essa história por você. Mas as pessoas, os atores desse testemunho, eu os conhecia. Eu lembro bem da história do Elias. Pra você ver,
pelo que você falou, a cura de fato, ela não veio das pessoas que estavam muitos anos ali Não. com a entrega e tal. Ela veio de um Não. cara que não estava no alto escalão, Não. de um cara que ninguém acreditava muito nele, porque ele entrava e saía na igreja, Era. mas era um cara de fé. É. E eu enfatizei isso porque hoje a gente vive uma sociedade muito justiceira, muito cancelativa, né? Qualquer coisa que você faz, não, a gente tem que destruir aquele cara ali, ele não merece mais nada aqui. E a igreja ainda, com todos os defeitos, ela ainda continua sendo um local que acolhe as pessoas, e porque a escolha de Deus ela é diferente, né, do pensamento humano, né, Fábio? Você vê quando você falou isso aí, Vi, eu voltei um tempo aqui, lembrei da vida daquele cara e o tanto que Deus usava ele, né? Isso é muito Teve um dia que ele disse forte. que tava fazendo um carro de som, né? Divulgando um trabalho. E uma mãe saiu de dentro de casa, apavorada. Meu filho acabou de morrer, se esse Deus de vocês existe mesmo, ressuscita ele aqui agora. E o moleque lá, desacordado, ele desesperado, orou e o menino voltou a respirar. Agora, se ele estava morto, a gente não sabe, mas assim, de fato, a fé dele agiu ali naquela hora e o menino simplesmente voltou a respirar. Eu falo porque assim, o que eu senti do Elísio, do seu tio, naquele dia, foi uma compaixão verdadeira por mim. O que eu não senti em outros religiosos, que às vezes chegavam, não estou dizendo que... Estou dizendo de gente que chegava lá com aquele negócio de colocar a mão na cabeça, igual assim eu via sua mãe quando ia me visitar. Era um amor que estava ali dentro, sabe? É diferente. Ou alguém que chega e quer usar simplesmente como um palco aquela situação toda. Eu fui... Cara, quantas vezes eu entrei dentro de igreja, Josmar? Eu não sei te explicar. As pessoas me carregavam no colo, colocavam dentro de igreja, aqueles pregadores famosos ou não ali no meio evangélico, colocavam a mão na cabeça por mim e tentavam orar por mim. E você então, não sentia nada? Não. Então, assim, por que Deus agiu assim? Eu não sei, né? Eu só sei que assim, eu fui curado de fato dentro da minha casa com oração de pessoas simples. E quando que sua mãe se converteu? Não, olha, eu fui pra igreja primeiro, porque assim, imagina, eu comecei a andar ali. Aí, depois, não é que eu nem comecei a andar, eu comecei a rastejar. Dar os primeiros passos. Dar os primeiros... Até então, sua mãe não tinha lá deixado a religião dela? Não, minha mãe ia, né? Meu pai ia na igreja, mas meu pai, logo depois que eu fui curado, ele voltou a beber. O que eu vi, meu pai era muito forte. A minha irmã não ia na igreja também, né? A minha irmã sofreu muito, né, as minhas dores, mas ela não frequentava a igreja nem antes. Ela tinha uma mágoa muito grande da situação que vivida dentro do meu lar, né? E a gente era o patinho feio da família. Aí, vamos lá, eu comecei a caminhar, só que aí, às vezes eu ia na igreja, às vezes eu não ia, mas não era frequentador de verdade. Eu voltei, aconteceu o episódio da bicicleta, né, que eu contei, que é a respeito, que assim, imagine, alguns dias eu tava rastejando, aí eu comecei a pegar essas cadeiras assim, apoiando para poder andar. Acho que foi uma questão de 30 dias, eu não lembro direito, que eu peguei a minha bicicleta. Minha mãe falou assim, não, você não vai fazer isso. Eu peguei a minha bicicletinha. Com 30 dias que mais ou menos. Mais ou menos, desde essa história. Aí eu peguei e fui lá pra rua. Fui lá pra rua pra pedalar. E eu me senti mais confortável pedalando do que andando. Não sei porquê, né? Deve ter alguma coisa que a física explica, mas eu senti mais facilidade nessa força motora assim. E aí, Josmar, os vizinhos todos saíram lá fora. Todo mundo olhando, não acreditando e chorando. Teve muita gente que me relatou, falando, cara, eu lembro daquela cena. Pessoas chorando. Então isso me devolveu o direito de me locomover, de certa forma, mas ainda com muita dificuldade. Eu lembro que, logo depois, que eu já estava um bom tempo, que eu não estava tomando quimioterapia. Eu tinha que ir no médico, sei lá, uma vez por mês, se eu não me engano, minha mãe que vai lembrar direitinho. Mas eu fui. Voltei, uma cena que eu nunca vou esquecer. Voltei, tinha um elevador, né, que a gente pegava. E eu não deixei minha mãe pegar táxi, que eu morava ali... Você sabe onde era a oficina do Galvão? Sim. Imagina você ir lá até o ponto de ônibus da Vera Cruz. Eu fui a pé, eu cheguei lá no ponto, colocando os bolsos pra fora, mas eu não deixei. Eu falei, mãe, vamos de ônibus, eu quero ir de ônibus. Eu queria me testar de alguma forma. Cheguei até na Santa Casa, peguei o eixão, tudo isso que você tá pensando. Cheguei lá, abri o elevador, dei de cara com quem? Nós demos, eu e minha mãe. Minha mãe me segurando. Os meus médicos colocaram a mão na cabeça. O que esse menino tá fazendo em pé? Josmar, ficaram malucos.
Não, esse menino, busca cadeira de roda pra ele. Foi um negócio de louco. Aí foram, não, tem que fazer exame. Aí sentei lá, fez consulta. Aí, que até então você tava desenganado. Não, tava. Mas o que esse menino fez pra melhorar? Não tô tomando quimioterapia. Aí tá, beleza. Fiz uma biópsia. Tirou um caroço daqui, deu benigno. Tem a cicatriz aqui até hoje. Tirou um daqui, deu benigno. Tirou outro da virilha, deu benigno. 5. Fiz 5 biópsias, todas deram benignas. Fiz a ressonância magnética. Não, fiz tomografia computadorizada. Aí constatou que eu ainda tenho essa lesão. Qualquer um. Acredita, me leva agora. Pode levar agora para fazer uma tomografia computadorizada. Eu tenho uma cicatriz na coluna. Eu não sei se é os tumores que murcharam, não sei o que aconteceu, mas eu tenho uma lesão na coluna que meus pés são dormentes 24 horas por dia, da minha canela para baixo. Né? E constatou, essa é uma lesão. Aí os outros tumores que tinham na minha região lingual aqui, ou no abdômen aqui, sumiram. Os médicos ficou sem entender. Aí esses outros gânglios que tinha embaixo e aqui no pescoço, restaram muitos. E foram sumindo aos poucos, sozinhos. Ficaram sem entender. Né? Aí, o meu milagre foi muito parcelado. Eu tô falando aqui, ó. Depois que como eu não recebi diagnóstico de cura, mesmo assim, aí o meu baço ainda estava inchado. E eu não sou médico, eu não entendo o que acontece. Mas o meu baço ainda estava inchado. Eu acredito que eram alguns sintomas. Eles queriam me mandar para São Paulo, me examinar, tirar meu baço, um monte de coisa. Eu não recebi alta naquele momento. Né? Aí, eu lembro que meu pai até teve desentendimento com a médica, um monte de coisa. Mas por quê? Porque foi uma situação que todo mundo desentendia. Imagine, eles eram acostumados à tragédia. Falaram, quantas pessoas falaram que Jesus curou aqui e morreu? E realmente era, porque naquela época, toda semana que eu ia na Santa Casa, uma criança morria. E uma coisa que eu tenho dor ainda de falar é justamente por eles. Quantas mães eu vi chorando, a minha mãe viu, muita gente morreu. É tão complicado, né, Fábio? Você que passou por isso e ver o seguinte: você foi escolhido por Deus para ser curado. A gente não entende os mistérios de Deus. Quantas pessoas sabe. Morreram lá, né? Quantas crianças que, né? É o Ricardo que estava comigo no meu quarto, faleceu, cara. Então, assim, e a mãe dele tomava todos os cuidados, né? Quanto tempo demorou, Fábio, do diagnóstico à cura? Cara, quando eu fiz a última tomografia, acho que foi mais ou menos uns 2 anos. Um ano e pouco. Do diagnóstico à cura foi, mas da doença em si, que foi 4 meses antes, foi 2 anos, mais ou menos assim. Né? Até essa última ressonância foi mais ou menos, tomografia foi mais ou menos 2 anos do surgimento da doença propriamente dita, e diagnóstico nós estamos falando de coisa de 1 ano e meio mais ou menos. Quando você teve o diagnóstico, que os médicos falavam que você ia ter poucas semanas de vida, ali você sempre acreditou que você seria curado? Então, ou você tinha aquela dúvida, vou morrer? Como eu era criança, o diagnóstico não foi pra mim, foi pra minha mãe. Não, mas fala assim, quando você descobriu, quando você teve a consciência de que você estava doente. Sabendo daquela gravidade toda, eu no fundo, ao mesmo tempo que você... Engraçado, né? A gente pensa que ter fé é não ter medo. Eu tinha medo todo dia. Não é. Fé não significa você não ter medo. Fé significa você acreditar, mas ao mesmo tempo você tem medo, né? Eu tinha medo todo dia. O próprio Cristo teve medo. Tem 2 situações na Bíblia que comprovam que ele teve medo. A primeira é quando ele foi ressuscitar Lázaro. Ninguém sabe por que ele chorou. Por que você acha que ele chorou com uma cena que ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Ele viu a pedra sendo tirada, ele lembrou de quem? Ele estaria ali. Ele lembrou do sofrimento quando ele foi ressuscitar Lázaro. Então, vinha flecha na cabeça dele. Ele suou gotas de sangue antes da situação no Getsemane. Chamou os discípulos. Vem orar comigo, a minha aflição. Então, se o Cristo sentia medo, imagina eu. Então, fé também é sentir medo, mas é continuar seguindo. Mesmo porque eu não tinha outra alternativa, né? A minha família não tinha outra alternativa. E esse medo que eu sentia, será que dia que eu vou morrer? Me tirou algumas coisas, na verdade, né? Que eu passei a viver um dia após o outro. Viver hoje. Cara, eu tô te fazendo essa pergunta... Porque desde quando eu te conheço, e eu acredito que isso aqui vai servir de apoio para muita gente que às vezes está no começo de depressão, está com dificuldade para sair da depressão. Desde quando eu te conheço, eu vejo uma intensidade, uma energia. Você não se abala muito com decepção. Não. Eu pude presenciar vários momentos assim,
pesados, de clientes com desentendimentos com você, e eu nunca vi você abalado, eu nunca vi você de cabeça baixa. Você não sabe disso, mas você sempre foi muita inspiração nos momentos difíceis que eu tive na vida. Porque eu sempre chegava para conversar com você, sendo pelo WhatsApp, por telefone ou presencial, eu nunca te via desanimado, falando assim, isso que a gente vai falar daqui a pouco, das decepções e das dificuldades que você teve no empreendedorismo. Mas você acha que isso foi construído pelo que você passou, Fábio? Não, com certeza. É que assim, imagine, a única coisa que eu queria na minha vida eram duas. Era, primeiro, viver. Depois voltar a andar. Né? Então eu via pessoas caminhando na rua, eu sonhava com aquilo. A gente só sonha com aquilo que a gente não tem, né? Você anda, você não sonha em andar. A gente sonha com aquilo que a gente não tem. Um cego sonha em ver. Né? Então esses eram os meus dois sonhos. Então pra mim aquilo tinha uma magnitude tão grande que eu nunca sofri por paixãozinha. Né? Porque pra mim isso sempre foi secundário. Vai sofrer por paixão? Por quê? Né? Pra mim o mais importante é a vida. Né? E a vida ela é cercada de muitas outras coisas que são pseudo-sofrimentos. Né? Porque a real, o sofrimento que a gente tem, na maioria das vezes, na realidade, ele é um pouco fictício. A gente sofre muita coisa que nem vai acontecer. Exatamente. A gente antecipa muita coisa. Ou, por exemplo, por coisa que às vezes a gente tem, mas que tudo a gente vai perder. A vida, na verdade, como é que passei a enxergar a vida? É muito difícil entender, mas é mais ou menos assim. Nós somos duas pessoas o tempo todo. Uma sou eu agora, que estou aqui, né, falando com você, e outro vai ser eu daqui 5 minutos que estarei analisando o que eu falei, o que eu vivi, né? Mas isso são flashes que vêm o tempo todo rodando da nossa cabeça e a gente esquece do principal, que a vida não é isso, a vida é agora e a partir de agora. E esse cronômetro, por mais que você tenha recurso, por mais que você tenha conhecimento, ele é sempre, nunca deixar de ser uma subtração. Ele é sempre uma subtração, não é? É um dia a menos que você vai viver. A partir do momento que a gente nasce, a gente, em relação ao tempo, às vezes a gente se preocupa com um monte de coisas, sofre um monte de coisas, mas a gente tem que se preocupar do que eu estou fazendo hoje no presente. Exatamente. Porque ele não volta mais, né? Não. E eu acho que quem chega a circunstâncias como a sua, como eu cheguei, uma vez que tive um acidente grave, que foi para UTI, que vi pessoas ali, e que vi o médico falar do risco que eu tinha, tive 2 paradas respiratórias, não chega a tanto igual o seu, nem se compara, mas ainda assim, depois daquela experiência, você passa a enxergar a vida e o tempo de uma forma diferente. É um cronômetro, né? E esse cronômetro da vida, ele é uma contagem regressiva. Então assim eu passei a enxergar. Aí tudo aquilo que você me perguntou sobre meu pai, ou qualquer outra coisa que eu vivi na minha vida, eu não carrego nenhum tipo de dor, nem mágoa e nem frustração. Porque tudo que eu vivo é lucro, não era para eu estar aqui. Então, seja de dor, de sofrimento, de frustração, de qualquer situação, não era para me viver isso. Então, qualquer coisa que eu viva é um presente para mim. Né? Que direito que eu tenho de reclamar, Josimar? Era para me estar morto com 15 anos de idade. Então, como é que eu vou reclamar, mesmo que eu quebre a cara com algumas coisas, que muitas delas é culpa minha mesmo, sendo que eu não tinha direito de viver isso? Então, aí sim seria uma ingratidão. Então, a minha forma de enxergar ter resgatado a vida, o direito de andar, o direito de se locomover, para você já é igual esses dias atrás, a Tamara, minha mulher, perguntou, o pneu do carro furou e tal, né? Falei assim, mas você não reclama e tal? Falei, eu passei a vida inteira andando de ônibus, agora que eu tenho um carro, vou reclamar porque eu tô trocando pneu? Não tem como. Né? Então, assim, não era nem pra mim ter um carro, o histórico de vida que eu tinha, a situação que eu vivi, não, vou reclamar não, rapaz. Só de eu dar conta de trocar o pneu. Então, e às vezes a gente estressa, igual você tem cliente, alguma situação, ou outras coisas da vida que nos estressam, nos frustram muito, mas no fundo, a gente tinha que estar grato por ter o privilégio de viver isso. É por isso que a Bíblia fala, foi quem? Apóstolo Paulo, que fala em tudo dai graça? Apóstolo Paulo, né? Em tudo dai graça, né? Porque só de estar vivo, só de ter o direito de viver. Quantas pessoas no momento que a gente está aqui
batendo esse papo que tá maravilhoso, tá num leito de câncer, num leito terminal. Aquela menina mesmo é que inspirou. A Isadora, que, coitada. Agora, que ela, tem ontem, poucos diagnósticos dela, poucos ontem ela meses teve uma de piora vida. significativa. Ontem Ela teve, por causa, ela fez muito esforço. Eu tô acompanhando ela, assim, ela teve uma piora muito grande. Né, os batimentos dela não diminuíram, porque o coração dela parece estar sendo um pouco comprimido, né, pelo tumor. Mas enfim, o que é a vida? Né? A vida é um cronômetro que, por mais que você tenha recurso, é uma contagem regressiva. O que você vai fazer hoje? E às vezes a gente perde tempo com tanta coisa, com mágoa, chateado, com raiva do outro. A galera aí com raiva não aceita um petista na casa dele, não aceita um bolsonarista. Cara, olha isso aqui, olha a história desse cara. Perdoa essa galera, volta a amizade com seu amigo, porque passa muito rápido. É igual perdão. O perdão eu acho um negócio assim tão estranho. Tudo bem, eu tô dizendo no sentido moral da coisa. Tem o sentido moral e tem o sentido criminal. Às vezes tem um cara que vai lá, estupra uma criança, mata. Não tô falando disso. Tô falando dessas moralidades, dessas picuinhas que a gente tem na vida. A maioria das coisas que a gente carrega, a gente vai enchendo um sacão de lixo e bota nas costas e carrega um monte de mágoa, um monte de coisa que atrapalha só a gente mesmo. Eu não tenho isso, não. Eu vivo minha vida muito leve. Fábio. E quando você começou a andar, que você teve certeza que estava sendo curado, foi quando sua mãe decidiu ir para a igreja? Foi nesse período? Não, aí foi assim, imagine, eu voltei a andar, voltei a estudar, né? Perdi um ano de escola, voltei a estudar, mas eu voltei a estudar assim, com muita dificuldade. Eu passei pela ajuda de professores já na 8ª série. Mas aí a gente não foi para a igreja, não. Nem eu, nem minha mãe. Meu pai ia lá no Pastor Rafael, mas era aquele negócio. Ia de vez em quando? Eu fui o primeiro a voltar. Eu lembro da época que ele frequentava muito lá em casa, gostava de ficar tocando violão com meu pai. Eu fui o primeiro a ir para a igreja evangélica em 20 de agosto de 2000. Em 20 de agosto de 2000, fui o primeiro. Então, aliás, perdão, eu fui no ano 2000, no início do ano 2000, né? Então eu fui curado em 1997, no final, ou 98, não lembro direito, início de 98, final de 97. Eu fui para a igreja 2 anos depois, em 2000. Com 6 meses eu já batizei. Em 20 de agosto de 2000 eu já estava batizando. Lá na igreja do Pastor Ciro. Fui batizado lá no Pastor Ciro. Fiquei 6 anos na igreja do Pastor Ciro. E nesse período minha mãe foi algumas vezes lá. Meu pai muito pouco. E minha irmã foi também muito pouco. Aí depois que minha irmã começou a frequentar a videira. Mas quem frequentou a igreja mesmo... Durante um bom tempo fui eu, só um bom tempo depois que minha mãe, quando ela mudou para o Vale do Sonho, em 2002, através do pastor Rafael, que para mim é uma figura extremamente importante também, que começou a frequentar junto com meu pai, que continuou sendo assim. Mas meu histórico e igreja sempre foi muito sozinho. Ninguém me viu nunca com família. O Fabinho tá aqui, a família dele também tá. Era eu, só eu. Mas também depois do que aconteceu... Não tinha nem outro caminho, né? A gente sabe que esse é o único caminho, mas não tinha nem outro caminho a seguir. Mas, passando tudo isso, quando que você começou a levar uma vida normal? Começou a pensar em trabalhar, retomar os seus sonhos, os desenhos? Foi tudo meio que por necessidade também. Né? Minha família sempre muito dificuldade financeira. Eu lembro que eu tive muita dificuldade para iniciar o trabalho por causa disso. A região do Guanabara é polo de quê? Moveleiro. Né? Os empregos e oportunidades que tinha ali era de trabalho braçal, lá nas marcenarias. E o que eu ia fazer? Que eu lembro que minha irmã, eu desenhava todo dia, minha irmã arrumou um namorado, ele é do ramo do seguro e tal. Aí minha irmã arrumou esse namorado e eu fiz um desenho lá. Eu fiz um desenho de um avião e fiz uma maquete de um avião. Ele pegou e levou pra... Minha irmã pegou e deu pra esse namorado dela. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo. Só que quem viu o desenho? A Rosane, a esposa do Sérgio. E ela tava pensando... ela tava trabalhando com marketing já. E ela trabalhava com marketing. E aí ela viu e ficou louca. Esse menino é muito criativo.
vou levar para trabalhar comigo. Ela me levou para trabalhar fazer um estágio na Ricoh. Eu estava fazendo curso no Senac, né, de design. Aí eu trabalhei na Ricoh, uma agência de marketing lá alguns meses, não deu muito certo, era lá na cidade empresarial, eu morava no Longe. Vale do Sonho. Terrão, imagina. É Vale do Sonho mesmo, porque é longe, né? Aí, mas eu ia todo dia. Então assim, eu tava com o quê? 20 para 21 anos. 20 para 21 anos. Então, foi aí quando eu comecei a ter normalidade. Imagina, eu engrossei voz, vim me tornar um rapaz com 19 anos, né? Ter toda essa energia que a gente tem de jovem. Eu tinha 19 anos, com 20 eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei e fui pro marketing através da Rosane e do Sérgio. E logo depois, em 2003, a Rosane abriu a agência dela, que foi a 3R Propaganda. Eu lembro até hoje. E aí você trabalhou um período nessa agência, e quando que você começou a trabalhar para você? Não, aí eu trabalhei lá com eles, foram de 2002 até, que era uma agência vinculada ao Popular, né? Eu trabalhei 7 anos, 2002 a 2009. 2009 eu comecei a trabalhar na Dolly's Reagentes, mas continuei prestando serviço para a Rosane. Dolly's Reagentes trabalhei de 2009 até 2012. Então, de 2002 até 2012, eu fui CLT. Mas o que eu sentia mais falta? Talvez pelo meu histórico de vida. Não era nem da questão financeira, que eu nunca tive muita perspectiva. Acho que o que eu vivia era lucro. Eu pensava todas as vezes que eu ia bater o ponto. Aquilo me matava. Porque eu sentia que eu não era dono da minha vida. Era igual eu, Fábio. Quando eu trabalhava em empresa, eu tinha minha última chefe, ela falava o seguinte: Josmar, ao mesmo tempo que você é o melhor funcionário, você é o pior. Você é o melhor funcionário porque você consegue resolver os problemas aqui e trabalhar em qualquer área. Eu consigo deixar o departamento na sua mão. Mas você não usa cartão, você não usa uniforme, você não bate ponto, você não consegue cumprir horário. E ali eu comecei e estava terminando meu curso, comecei a pensar, cara, eu acho que eu não tenho perfil para a área executiva. Eu não tenho perfil para cumprir horário, eu tenho que empreender de alguma forma. E era a mesma sensação que você tinha, né? Eu sempre fui muito Caxias com relação a trabalhar muito. Acho que eu nunca matei serviço, eu era um cara que era muito Caxias. Mas aquele fato, toda vez que eu chegar lá, bater o ponto, ou se eu quisesse ir no médico ou alguma coisa, pedir pra alguém, aquilo me matava. Aquilo eu falava, será que eu vou viver o resto da minha vida assim? Né? Não é que eu não queria trabalhar o tempo todo, porque hoje eu trabalho muito mais, né? Muito mais. Eu trabalho 16, 18 horas no dia ou mais. Só tiro o tempo de eu dormir. Quando eu não tô dormindo, eu tô trabalhando. Mas aquilo me matava porque eu não era dono de mim. Então, o meu desejo por empreender não nasceu do lado financeiro, e sim da liberdade de saber que eu conseguia cuidar da minha vida sem ter alguém... liberdade, entre aspas, né? Que no mundo que a gente vive, a sociedade, você deve satisfação a um monte de coisa. Mas pelo menos nesse sentido, né? Eu queria ter essa... Aí eu fui em 2002. Tinha hora que você exagerava na liberdade, né, Fábio? Porque quando a gente precisava falar com você que você não queria falar, você não atendia, eu ia na sua casa, você não abria o portão. Eu ainda sou assim. Não vai lá em casa, não, eu não recebo ninguém. Não, esses dias eu vi uma pessoa, a gente conversando sobre você, e teceu vários elogios, mas falou assim, só tem uma coisa que me deixa chateado. O Fábio é complicado, tem hora que você precisa falar com ele, aí você liga, e aí você manda, ele não atende, você manda mensagem. Por que você não me atendeu? Ele, porque o telefone é meu, eu atendo quando eu quiser. Isso aqui, ó, ele não toca, ele não vibra, meu celular não tem nenhum tipo de notificação, zero, nunca teve. Meu celular nem toca nem vibra, nada. Se alguém quiser falar comigo é quando eu olhar pra ele. Mas é assim, aí eu resolvi empreender, mas eu quebrei a cara. Nossa, eu e o Wagner. Eu acompanhei os seus... Eu e o Wagner. As suas fases iniciais, porque eu acho que quase todo empreendedor passa por isso. Lembro quando você... Tinha pouco tempo que a gente se conhecia, você sonhava em montar uma loja de roupa, né? Você me desaconselhou, inclusive. Eu falei assim, olha, cara... Você vai mexer com isso? E eu acho que eu estava certo, porque eu sempre tentei desconstruir você para não sair da área que você é muito talentoso, que ela já é muito ampla. E com o tempo, indiretamente, eu fui te convencendo. Porque hoje você faz uma série de coisas que tá linkada a tudo que a gente conversava naquela época, mas você precisou passar
um período testando, aventurando. Mas eu acho que todo mundo que tem vontade de fazer isso, acho que tem que fazer. A vida é muito curta, você tem que fazer o que você tem vontade. Mas com o tempo, a hora que a gente começa a amadurecer, a gente vai alinhando a nossa predisposição e vai parando de enfrentar ela. Porque eu acho que todo mundo tem essa predisposição. Tem gente que não se descobre a vida inteira. Mas tem alguns que acaba se descobrindo, né? Pra você ver. Eu lembro também quando eu falava pra você gravar vídeo, que eu sempre achei você muito inteligente, muito conteúdo, muita coisa pra passar. Você falava assim, não, Josmar, eu não nasci pra isso não dou conta de falar isso não, é só você que dá conta. Insistir, você começou a gravar vídeo. Olha o potencial que você tem agora gravando vídeo. Chamava você pra vir do podcast, você falava assim, não, Josmar, eu vou travar. Olha como foi até agora, e eu acho que todo mundo... Olha, se vocês aí que estão assistindo, tem certeza que tá gostando, deixa o like aí, viu, gente? Deixa um like aí, por favor. Deixa um comentáriozinho. Encaminhe esse bate-papo para, no mínimo, 10 pessoas, né, Fábio? No mínimo, 10 pessoas. Então, você lançou a Opzone. Foi um grande aprendizado. E hoje, depois que passou tudo isso, Fábio, o que você acha que não deu certo? Então, vamos lá. Primeiro, meu perfil extremamente empírico. Visão tudo voltada para mim. Eu sempre fui o cara da criação atrás de uma máquina de computador. Eu não devia satisfação a ninguém, a não ser o resultado do meu trabalho que dependia só de mim. Então, quando você vai pro ramo da confecção, você depende de um monte de coisa. Eu achei que a costureira tinha que ganhar o mesmo tanto que eu, sendo que não estava ganhando nada e ela estava ganhando. Eu sempre tenho muita dificuldade com relação a isso. Eu odeio a palavra patrão, não gosto. Todo mundo que trabalha comigo é parceiro de trabalho. Meu negócio é esse, que eu acho que todo mundo tem que ganhar igual. Só que a vida não é assim, né? Você vai sentindo que às vezes você não consegue nem mensurar o quanto a sua empresa te dá de lucro, como é que você vai saber, né? Então, eu quebrei a cara de todas as formas e foi junto com o Wagner, mas a gente aprendeu a ter pelo menos coragem. Eu fui ao fundo do poço com a Opzone, porque eu não tinha mais renda, né? A Opzone quebrou dentro de 1 ano e pouco. O marketing tradicional, que era o que me dava a renda extra, ele ruiu. Você lembra? Tô falando de um jornal popular que tinha o quê? 150 mil exemplares de tiragem num domingo. Então a gente vendia anúncios pro popular, era placa de outdoor que dava muita grana, aluguel de bit de semana era cara, revista, né? Então esse marketing tradicional, ele caiu. E nessa época eu fazia serviço freelancer. A Dolly's mesmo, onde eu trabalhava, eu fazia alguns freelancers, deixou de fazer, por quê? Porque a revista que era o meu trabalho, fazer publicações para revista, parou de ser publicado, não estava dando retorno nenhum mais, porque surgiu o marketing digital. E nesse intercurso de tempo, entre subir o marketing digital e a caída do marketing tradicional, todo mundo que é do marketing sofreu muito. Porque os pequenos e médios empresários, micro, que eram os clientes que a gente tinha, né, do nosso hall de amizade, do nosso network, não investiam no digital. Né? E o tradicional não estava dando retorno. Então, eu quebrei a Opzone e o marketing quebrou. Entendeu? Aí foi onde eu tive a ideia de que eu já tinha a loja da Opzone, né? Você lembra, lá na Avenida Goiânia. O aluguel estava 5 meses atrasado. Agradeço demais a Valéria, dona daquela sala, que ela não me pediu a sala. Senão estaria... Ela não sabe a importância que ela tem na minha vida. Ela foi 5 meses de aluguel atrasado. Nisso o Wagner já tinha montado o empório, que tinha saído, tinha que comer, né? E eu que insisti ali. E aí eu tive a ideia, né? Através de quem? Do Sérgio. Acho que ele nem sabe disso. Ele disse que foi lá em São Paulo, no sul, ele viu uma empresa lá que tinha uma loja de roupa masculina com barbearia dentro. E aí foi quando eu peguei a barbearia que estava do lado, né, do Lucas, estava do lado. Vamos colocar junto? Foi lá. Ele também já estava meio apertado das pernas. Foi tudo assim, meio no desespero. Com R$500 a gente fez a mudança ali e colocou. E aí o negócio pegou. Você acredita? Eu lembro. Pegou. Barbearia pegou. Eu fui a primeira barbearia de Goiânia com esse conceito de ter mesa de sinuca, roupa, esse negócio. Né? Tudo bem que eu nunca tive foco em barbearia. Nunca foi meu foco. Mas ela me trouxe aquele fogo que pegou, né? Trouxe um alívio. Exatamente. Aí eu já comecei a pensar na minha renda, falando, eu tenho que ganhar dinheiro. Por incrível que pareça, foi um negócio que mais aconteceu. Não sei se você vai chegar nessa pergunta, né, sobre a tatuagem, que todo mundo me pergunta, mas foi quando entrou a questão da tatuagem. Foi bem aí.
A tatuagem eu já imaginava que você ia chegar em algum momento, porque sua paixão sempre foi desenhar e a criação. Então, é tão verdade que tem a ver com o seu talento e a sua paixão que você nunca se tatuou, nunca fez uma tatuagem em você. Eu nem olho no espelho, cara. Vou notar se tem tatuagem ou não. Minha mulher tá brava. Eu não pentei o cabelo pra vir pra cá. Falando nisso, Fábio, você vai fazer uma tatuagem algum dia ainda? Não, cara, não sei, né? Não sei, mas eu não, é igual eu tô te falando. Eu não tenho vaidade, assim. Isso é até ruim. Mas a tatuagem, Tatuagem é vaidade. Pelo que eu pude perceber, a tatuagem é mais uma opção de trabalho, mas você também não focou todas as energias nela. Não, porque assim, olha, a tatuagem ela surgiu de uma necessidade. Foi uma necessidade extrema mesmo. Porque por mais que a barbearia estivesse indo, a renda tinha que ir para os barbeiros. Eu vendia algumas roupas que eu colocava ali dentro, que aí eu já tinha conhecido o Thiago da Constantini, mas a gente estava montando o negócio da Constantini, não tinha estrutura, nem tinha retorno financeiro para ninguém. Aí eu pegava algumas roupas e vendia ali, mas eu precisava incrementar minha renda. E o marketing, naquela época, deixa eu te falar, se eu tivesse 200, 300 reais por mês com marketing de renda, era muito. Era muito. Então, onde é que ia sair renda? Um dia eu tava lá, tem um filho de um pastor lá do Guanabara, não vou falar o nome dele aqui para não comprometer, e chegou lá. Não, uma briga pra nós não. Fabinho, eu casei com uma mulher e ela me largou, ele escreveu o nome grande aqui no braço. E o tatuador não sabe desenhar. Ele queria um desenho exclusivo, era uma cobra com um negócio lá. Ele falou assim, não, todo mundo sabia, né? Todo mundo conhecia por ser desenhista. Desenha que o tatuador vai fazer. Eu falei, por que você não tatua em mim? Aí eu falei assim, cara, eu nunca tinha entrado no estúdio, eu sempre fui um cara, nossa, mamão demais com esses negócios. Aí eu fui e fui embora, conversei com ele, aliás, ele foi embora, ele foi lá na loja. Na mesma semana eu tô lá em casa, minha irmã aparece com uma amiga dela lá com 5 tatuagens. Minha irmã, imagina a cara da minha mãe. Umas tatuagens pequenas, vira pra mim, ela me chama de Bim. Bim, por que você não vira tatuador? Na pior das hipóteses, você vai ser muito feliz. Porque você sempre gostou de desenhar. Só que no mundo dos adultos, eu não tinha o direito de pegar um papel e uma caneta e ficar horas desenhando sem me dar retorno financeiro, né? Vou fazer o quê? Aí, cara, fui visualizar uma possibilidade de ganhar dinheiro através do meu talento. E uma coisa que é a sua paixão. Exatamente. Aí foi quando surgiu a tatuagem. Cobaia não faltou, não, porque todo mundo sabia que eu era desenhista. Uma merda muito grande, eu não ia fazer. Né? Foi daí quando surgiu a tatuagem, assim, final de 2016, início de 2017. Né? Então aí foi quando minha vida começou a engrenar. Antes eu passei necessidade a ponto de cortar energia não era nem no padrão, não, era no poste. Cortar no poste, que no padrão o cara tava cansado de cortar. Eu ligava, passei muitas necessidades. E quando você... Porque hoje você tem uma agência, né? Quando que você decidiu de fato ir pro marketing? Mas eu nunca deixei... Que eu sempre cobrei de você. Eu nunca deixei de estudar. Eu sempre estudei. Então, 2016 foi quando surgiu esses gerenciadores de anúncios, né? Toda essa plataforma que a gente conhece. Instagram, que é 2013, Facebook 2009, mas não tinha isso. Não tinha. O Facebook demorou muito colocar anúncio. Então não tinha esses negócios de anúncio. Aí já começaram a procurar, né? Aí eu já comecei a ter um cliente ou outro. Foi quando eu conheci você, você me ajudou muito, você não tem noção, tanto que você me ajudou. Foi com o menino lá, com o Marcão o primeiro, depois veio o Renato Mega Pizza. Depois o Cleito, né? Aí... Depois a Auto, foi muita gente. Muita gente ali, a gente... E aí eu comecei a engrenar na questão digital, estudei. Cara, ainda estudo, né? Tô estudando inteligência artificial agora, inclusive, mas eu estudei muito marketing digital, criação de conteúdo, copyright, copy, né? Criação, texto, visual, edição de vídeo, fui me reciclar, todas essas plataformas aí, hoje eu faço de tudo, eu sei fazer tudo. Então, no digital, aí incorporou demais, né? Aí a gente voltou através da agência que é com a Rosane atender os corretores de seguro, o Sincor, que veio mais recente um pouco, mas a gente começou a ter mais renda com os corretores de seguro. Aí eu entrei através do Badião no ramo médico, né, de cirurgia plástica. Inclusive é uma historiazinha que eu sou apaixonado nela, eu dou um conselho para todo mundo nesse ponto. Eu sempre fui muito fiel a quem me emprega, quem me dá cliente e trabalho. No sentido de que
o Badião, eu fui fazer um serviço para ele através de uma mulher que era a agência dele. E essa mulher, eu fiz o trabalho, a gente foi no TRF1, fiz um livro, editei um livro para ele, fiz um livro e ela ficou me devendo um valor, ainda pediu outro valor emprestado e não me pagou. Eu jamais faria serviço pro Badião diretamente se ela não tivesse me sacaneado. Então ela me sacaneou, aí um dia o Badião me procurou, Fábio, vem cá. Eu fui, eu já não tinha mais vínculo com ela. Fui e através do Badião, o Badião me apresentou o irmão dele e aí foi. Hoje eu atendo alguns cirurgiões plásticos, né? Atendo outro médico de outra área e atendo algumas empresas no ramo de confecção. Hoje eu tenho 12 empresas que eu atendo diretamente. Eu acho que a única coisa agora que falta, que eu tô insistindo com você, é criar o Godoy Podcast. Porque o restante você acabou seguindo. Não, nunca pensei nisso, eu nunca pensei. A igreja ela me ajudou muito a me desinibir, que eu era uma das pessoas mais tímidas que você pode conhecer na sua vida. Mas você tem uma série de bons apresentadores que eram muito tímidos. Nossa, você pega o Serginho Grossman. Você tem várias pessoas aí que eram tímidas e se tornaram o próprio que você não gosta, que eu vou citar o nome dele aqui, o Pablo Marçal. Ele era muito tímido. Não me põe nervoso, não cheguei a arrepio. Ele era muito tímido. Então tem muita gente que buscou a comunicação para destravar e acabou. O que me destravou foi a igreja. Eu fui obrigado a dar esse testemunho que eu te contei aqui agora. Indo na igreja que às vezes tinha 200, 300, 400 pessoas me olhando. Imagina, eu tremi igual vara verde. Mas com o tempo eu tive que aprender. E você aprendeu bem. Eu me recordo bem que eu acho que foi em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Eu fui numa igreja que você congregava, que você me convidou, que você ia pregar. Uhum. Você até usou um exemplo da água numa garrafa lá, um negócio que eu achei bem, bem legal. E eu falei assim, cara, aquele cara todo tímido, olha só como é que ele tá. Porque ele tá no seu ambiente, tá no seu habitat, né? Isso é com todo mundo. Quando você sai do seu habitat, no começo você tem uma certa insegurança, mas depois você vai acostumando, né? Você vê, a igreja estava lotada naquele dia que eu assisti a pregação. Depois você vai acostumando. Falou muito, mas muito bem. Um conselho que a gente dá, né? Que é o que você sempre, a gente sempre compartilha no off, quando a gente está conversando, é que tem gente que vale a pena muito. Você vê uma dancinha, você vê uma gracinha, você vê uma piada, mas poucas pessoas valem a pena você sentar para ouvir. É muito difícil você andar. Esse aqui vale a pena sentar para ouvir. E só vale a pena sentar para ouvir quem tem conteúdo, né? E eu sou um cara que eu sou viciado em notícia, em história e conteúdo. Eu não assisto filme, eu não assisto novela, não tem uma série que eu tenha assistido que eu gosto, não tem nada. Assisti aquela Round 6 lá junto comigo, mas não tem. Você nunca vai ver, me chama para ir no cinema. Eu nunca tive isso. Eu sou viciado na realidade. Talvez seja pelo meu histórico também. Eu vivo a realidade. Então não me convide para assistir um filme e achar que eu vou achar aquilo o máximo que eu não. Ou um livro que seja um Harry Potter da vida, lúdico. Eu não gosto de ilusão, né? A ilusão, tudo que me tira. Talvez seja por isso que eu também não beba nenhum tipo de bebida alcoólica. Tudo aquilo que me tira da minha realidade, eu sinto que me tira da minha zona de segurança. Eu não quero ser enganado. E a ficção e a bebida, ela sempre te leva a crer que você vai sair um momento de você e depois você retorna melhor. E não é. Às vezes você retorna pior do que você estava. Exatamente. O mesmo exemplo para mim serve quando você vai a um cinema, quando você começa uma série e termina, ou quando você ingere álcool, quando passa aquela fase ali, a sensação que você tem é essa mesma. Você volta para sua realidade, nada mudou, aquilo é uma ficção e às vezes para o filme ou para a série você fica tentando às vezes trazer aquilo para sua realidade e aquilo ali, às vezes você esquece que aquilo ali não é real e você fica sonhando com aquele mundo. E hoje isso ficou muito pior, né? Porque hoje a pessoa vive uma série real na internet. As pessoas ficam sonhando com os influencers, com as pessoas que falam, e ele esquece que aquilo ali é tudo montado, aquilo ali não é uma verdade. Hoje a gente vive uma pseudo-realidade, né? E eu acho que talvez uma coisa também que me fez refletir muito sobre isso é justamente estudar marketing. Porque quando você estuda marketing, você estuda neurolinguística, você estuda PNL, você estuda um monte de ferramenta, neuromarketing, você estuda tudo que trabalha com a mente da gente. Aí eu te pergunto,
qual que é a maior ferramenta de persuasão do mundo? Que sempre existiu. É mentira. Então, boa parte do que a gente vive é gerar desejo por uma coisa que a gente não deveria ter. E isso gera essa ilusão dentro da gente, que aí você envolve política, você envolve religião, fé, tudo que você imaginar. O seu mundo é muito ilusório. E a gente ainda vai se abastece de outras coisas que são ilusórias. Então hoje a maioria das pessoas elas vivem uma pseudo-religião, uma pseudo-realidade. Né? Principalmente com rede social. É o amigo. Porque qual que é a sensação que a gente tem? Tá todo mundo viajando e prosperando, menos a gente. Não é? Ou tá todo mundo bonito, com a barba bem feita, o cabelo no lápis e tudo. Porque muito... dentro dos meus seguidores, que realmente, de fato, o Fábio, eu, você, a gente tem quantos... Ou qualquer famoso da vida, você tem quantos amigos? Às vezes dá pra contar nos dedos. Mas quando você segue em rede social, é gente que segue 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, alguém ali vai estar viajando nos seus stories. Então você tem aquela sensação de que aquilo ali é a realidade, mas não é. Às vezes aquela pessoa fez uma viagem há um ano. Esse dia tem 2 anos que não viaja. Mas vira esse monturo de coisa na gente, a gente vai sendo abastecido por isso. Eu não sei onde vai parar. É por isso que eu sou muito contra isso. Eu sou extremamente contra. Né? Eu vivo falando para todo mundo que eu converso. Pare de se abastecer com isso. E é por isso, Fábio, que eu não me preocupo com os números da internet. Às vezes tem hora que eu tenho que me preocupar porque a gente precisa sobreviver, né? Uhum. Mas eu prefiro insistir e continuar me lapidando, treinando para um bom conteúdo. Uhum. Porque às vezes tem pessoas que chegam em mim o tempo todo, porque quando você está ali produzindo, mesmo que eu sou bem pequeno ali ainda, mas não deixa de ter comentários e sim, claro. Olha, você podia fazer um vídeo assim, você podia levar mais pro humor, você poderia usar palavras mais fáceis, você poderia isso, você poderia fazer uma dancinha. Cara, primeiro, você nem me perguntou se eu quero isso. Eu não quero. Segundo, eu acho que todo mundo tem que buscar essa vaidade e ver qual a imagem que você quer passar para as pessoas. A imagem que eu quero passar, eu estou no caminho. Eu quero continuar tendo a imagem de alguém que passa conteúdo que de alguma forma possa mudar a vida das pessoas e o negócio dessas pessoas. Uhum. Eu não estou preocupado com um conteúdo viral. Eu não estou preocupado com um conteúdo que o cara vai olhar e falar assim, nossa, é engraçado. Com o tempo, se eu continuar plantando, você vai se tornar relevante. E essa relevância vai fazer as pessoas acompanhar. Mas porque a mentira e caminhar pelo que todo mundo gosta é um caminho mais fácil, às vezes. Não, com certeza. Só que aí o que isso vai resolver? Vamos voltar ao que a gente estava conversando antes. A vida é muito rápida, passa muito rápido. Eu vou estar ali fazendo uma coisa que eu não gosto. Te faz mal, né? Eu já deixei isso lá atrás, quando eu saí do CLT. Que a gente saiu por quase o mesmo motivo. Uhum. Por que agora eu vou fazer um conteúdo só porque tem muita gente que faz e muita gente que gosta daquilo? Não. Eu quero continuar aqui porque em algum momento vai ter muita gente que vai gostar desse tipo de conteúdo. Você pega aqui, ó. Eu ouço muito o Cortella falar isso. Ele fala assim, olha, tem muita gente que fala que eu tenho o dom da palavra, que eu tenho sorte, que eu sou abençoado. Ele falou assim, eu fico até chateado com esses elogios. Uhum. Porque eu precisei de ler mais de 30 mil livros para escrever 20. Eu precisei de quase 25 anos de aula para trazer uma palestra legal e me tornar relevante, para aparecer do nada. Para aparecer do nada foram mais de quase 30 anos, se eu não me engano. 30 anos. Fazendo, errando, voltava, sentava, estudava de novo. Esse processo. Então, assim, hoje a gente tem uma geração que as coisas muito rápido, né? Tudo muito... Eu não sei como é que vai ficar o futuro em relação a isso, né? Cada dia que passa, os vídeos, para prender a atenção, estão sendo que ser mais curto. Você tem que passar as mensagens picadas. Uhum. Você pega um podcast como esse aqui, poucas pessoas vão conseguir assistir até o final. Para chegar a um número que a gente quer, eu tenho que colocar 10 segundos, 15 segundos, 20, 30. Mas aí, dentro disso tudo, o que eu aprendi na minha vida? Né? Eu vou ser um bom prestador de serviço. Por isso que às vezes você já me convidou e eu não aceitei, porque o empreendedorismo,
Apesar de que, etimologicamente, a palavra empreendedorismo vem do começar de novo, né? Do começar do zero. É uma pessoa que você vai empreender se, na verdade, você está trazendo o que é novo, né? Começando do zero, mesmo que não seja uma ideia única. Mas eu nunca me senti empreendedor nesse sentido de apresentar uma solução muito para o mercado. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a ser um bom prestador de serviço. O que é um bom prestador de serviço? É aquele cara que ele cumpre os prazos, entrega e deixa o cliente satisfeito com o trabalho dele. Isso tanto no marketing quanto na tatuagem. Eu aprendi a ser um bom prestador de serviço. Isso dependeu só o quê? Da minha mão. Então eu não tenho patrão, eu não tenho empregado. Hoje eu trabalho 80% do meu tempo é dentro da minha casa. 80% do meu tempo de trabalho é dentro da minha casa. Só quando eu vou em um cliente, gravo um podcast com o médico, ou vou visito um cliente que é em outra cidade, alguma coisa. Mas 80% do meu tempo é prestando serviço, ou com um celular na mão editando vídeo, ou com um notebook, ou com uma maquininha de tatuar. Não tem estrutura grande de trabalho. Então, às vezes as pessoas pensam que empreendimento é um negócio grande. Não, digamos que eu sou um bom prestador de serviço. Isso acaba que dá muito retorno para muita gente, né? Igual tem muitas mulheres que começaram a fazer bolo dentro de casa, né? Que hoje tem muito sucesso, né? Então, o brasileiro ele é muito levado a isso porque a gente muitas vezes abre negócio por necessidade. E você ser um bom prestador de serviço, arrumar um ar-condicionado, ou fazer o que o Fábio aqui faz, né? Que é uma prestação de serviço de qualidade, dá muito mais retorno financeiro, às vezes, que ter uma própria empresa, com um monte de gente e um monte de funcionário. A tendência do mundo, eu acho que para os próximos anos, vai ser prestadores de serviço. As estruturas mesmo vão ficar na mão de poucas pessoas. A tecnologia, o 5G vai mudar muita coisa, essa inteligência artificial vai mudar muita coisa, mas para quem é bom prestador de serviço, nunca vai faltar campo. Seja bom no que você faz. Eu sou bom no que eu faço. Tem muita gente que fala que eu sou canseiro, mas qual que é o problema que eu vejo? O brasileiro não respeita profissional. Se você não arca comigo com os prazos de pagamento e não me respeita como profissional, não espere que eu vou te respeitar. Não espere que eu vou discutir isso com você. Eu simplesmente não vou te atender, eu não tenho obrigação. Eu guardo minha energia para o cliente que está me pagando. Religiosamente, né? Porque a gente tem prazo para entregar, porque não tem prazo para pagar. E ele, você sabe, você já passou por isso. Satisfação disso, por que você tem que dar satisfação? Não dou satisfação. Na hora que ele quer. Não dou. Eu simplesmente não. Outra coisa. Qual que é o problema? As pessoas não respeitam o seu trabalho. Eu já vi situação, você como consultor, e eu passo por isso, quando você contrata um profissional igual a mim, né, com anos de experiência, não espere que eu vou aceitar, você fica dando pitaco no meu trabalho, você cobra resultado. Mas o que tem que ser feito, sou eu que vou fazer. Se não der resultado, depois a gente conversa. Mas eu não aceito também. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com certos tipos de empresário. Por quê? É aquele cara que acha que porque deu certo o negócio dele, ele sabe de tudo. Essa vaidade sobe no coração. Mas não é. Eu não sei de negócio de ninguém, eu sei do meu, da minha área. O mais interessante é que às vezes o cara me contrata para fazer uma consultoria e depois ele quer selecionar o que ele vai fazer, filtrar o que eu estou sugerindo. Ou às vezes ele começa a deixar a reunião de lado, eu fico impressionado, cara. Você está gastando, você está pagando, não faz nenhum sentido. É a mesma coisa de alguém te contratar para fazer um trabalho, alguma criação e querer te ensinar. Então por que você está contratando? Faça você mesmo, né? Então, quer dizer, a duras penas, a gente tem que se posicionar no mercado, porque eu e você tem um passado de uma família extremamente pobre, que nunca teve empreendedor, nenhum empresário, nada. Que história que eu tinha? Minha irmã CLT, meu pai motorista de ônibus, minha mãe nunca trabalhou, nada. Aí eu foquei no que era mais fácil. Que vou estudar para ser. E eu estudo todo dia, eu sou viciado em estudar. Vou estudar e vou ser um bom prestador de serviço nas áreas que eu atendo. Né? E aí vai. As coisas vão indo e de repente engaja, né? Igual você. Que você tem esse talento enorme de comunicação. Lembra quando você gravou o primeiro vídeo, acho que foi lá embaixo, não sei se foi uma casa de carne, que você mesmo falou e tal. Eu achei fantástico. Falei, aí é que tá a galinha de ovos do Josimar. Por quê? Aí você não depende mais desse know-how que o mercado acha que você deveria ter, né? De uma história que você não tem, que às vezes a família não entregou para você, porque é muito fácil quando você já tem um pai empresário ou alguma coisa assim, ou quando você parte para enganar os outros. Que é uma coisa que a gente não quis fazer. Se fosse para me iludir,
Era muito fácil. Hoje, com as ferramentas que a gente tem na mão, o conhecimento que a gente tem, é muito fácil iludir os outros. É muito fácil vender ilusão. Vender ilusão é a coisa mais fácil do mundo. Fábio, que história bacana, magnífica, mas o nosso tempo chegou ao final e para a gente finalizar, eu gostaria que se deixasse uma mensagem, principalmente embasada no que você passou, para as pessoas que às vezes estão reclamando, estão depressivas, estão comparando suas vidas com as das outras, esquecendo que tem pessoas que talvez têm só 1, 2 dias de vida ou foi desenganado. E às vezes está reclamando de tanta coisa ou está sofrendo por coisas que nunca irão acontecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem, olhasse para aquela câmera ali, para essa galera. Cara, a realidade hoje, ela é muito deturpada. Talvez a mensagem que eu dou principal para as pessoas é sair daqui. Sair desse mundo do digital, mesmo que seja um assunto comovente, e ir para o físico. Visitar um hospital faz bem para todo mundo, principalmente um hospital que tenha crianças doentes. Né? Tem um amigo meu, que é o Thiagão, ele faz um trabalho fantástico e eu aprendo muito. Visite um hospital, visite pessoas em situação de risco, saia desse mundo digital e vai para o mundo real e vê o que realmente é sofrimento. Só aí você vai mudar um pouco desse conceito que você tem de vida cheia de filtro. O problema é que quem nunca viveu e não sabe que isso existe, a maioria hoje não entende, né? Porque as pessoas hoje não passam necessidade igual a gente passou, né? Hoje o pobre de hoje tem a vida do rico da década de 90. Então isso tudo gera ansiedade. Quando você vai no mercado e tem lá 10 sabores de café e você não sabe qual que escolher, isso gera ansiedade. Mas isso não é ansiedade. Ansiedade é passar necessidade. Né? Então, esse mundo que às vezes a gente está vivendo está fazendo muito mal para essas gerações de hoje. Causa ansiedade e depressão. Meu conselho é só esse. Visita hospital e pessoas em situação de risco. Se você fizer isso, faça isso. O seu conceito de sofrimento vai mudar completamente. Show, 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 show. Senhoras e senhores, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Vou insistir de novo. Fábio, sua vez, pede pro pessoal para dar um like. Dá um likezinho aí, um comentário. Um aviãozinho, manda um compartilha, link né? para um amigo aí, compartilha. Compartilhe, na verdade. E se você quer saber um pouco mais sobre negócio, acesse o QR Code que está disponível na tela e faça parte da comunidade Sempre Azul. Esse é um curso que eu dividi todo o meu conhecimento e a minha experiência ao longo de 16 anos como consultor empresarial e formatei algo simples, numa linguagem bem tranquila, para alertar você e fazer as correções da realidade do seu negócio diário, todos os dias. Então, acesse o QR Code e nos encontramos lá na comunidade Sempre Azul. Valeu, aquele abraço e até o próximo episódio.